Deus do céu, levanta, levanta, levanta. E arrebentou um baita de um pedaço do asfalto aqui na frente, gente. Olha a correnteza que tá isso aqui na frente do prédio. Gente, tem que alguém... Vem alguém salvar, pelo amor de Deus. A natureza em fúria, cenários extremos, cada vez mais frequentes, que revelam um planeta em desequilíbrio. As mudanças climáticas, antes previstas para um futuro distante, dão sinais claros agora e afetam vidas e ecossistemas em todas as partes do mundo. Inundações e secas prolongadas, tempestades cada vez mais violentas e o aumento do nível do mar são algumas das manifestações dessa crise ambiental. Para a Organização das Nações Unidas, a ONU, se a temperatura média do planeta subir 1,5 graus acima dos níveis pré-industriais, as consequências para a vida no nosso planeta podem ser irreversíveis. But like the meteor that wiped out the dinosaurs, we are having an outsized impact. In the case of climate, we are not the dinosaurs, we are the meteor. We are not only in danger, we are the danger, but we are also the solution. Nos últimos anos, vários ativistas tentam alertar e propor soluções para a crise ambiental que se instalou no planeta. Essas propostas, como descritas no livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do ativista indígena Ailton Krenak, não são novas. Elas estão enraizadas na sabedoria ancestral dos povos originários que sempre souberam viver em equilíbrio com a natureza. Para conhecer as ideias que podem prorrogar o fim, é preciso voltar ao início. E é com os povos indígenas, os primeiros guardiões da terra, que encontramos as respostas. Nossa equipe viajou até o município de Brumadinho, a quase 60 quilômetros de Belo Horizonte, para conhecer a aldeia Xucuru Cariri. E coube ao cacique Carlos Arapuanã, líder da comunidade, nos receber e apresentar o local. Cacique Carlos, tudo bem? Bom dia. Bom dia. Joia, então é aqui que é a aldeia Xucuru Cariri. Isso, é aqui a aldeia Xucuru Cariri. E eu queria que você já apresentasse aqui pra gente quantas pessoas vivem aqui na comunidade. Então, aqui vive 64 pessoas, né? Dessas 64 são 24 crianças, né? Com 2 recentes que nasceu agora, que são 2 filhos meus, né? E são 20 famílias aqui dentro desse território. Então a gente vai entender um pouquinho como que é a organização da comunidade e também participar de uma cerimônia muito bonita que é o batismo do seu filho, né? Isso, É a primeira criança nascida aqui na comunidade. Foi a primeira criança nascida aqui na comunidade e é um menino, né? Se chama o Amainã, o significado é filho da luta. Então bora conhecer esse guerreirinho e contar essa história de sobrevivência e luta. A história do povo Xucuru Cariri não é muito diferente dos cerca de 2,5 milhões de indígenas que habitavam no Brasil quando as caravelas portuguesas atracaram aqui. A etnia é natural do estado de Alagoas, no Nordeste brasileiro. A formação da comunidade se deu a partir da junção de 2 povos, o Xucuru e os Cariri-Waconã. Nas décadas de 70 e 80, o crescimento das violações contra os povos indígenas provocou uma intensa luta por território. Nós vemos um risco muito grande, né, de se, no momento de decisão nacional, se lotear, entendeu? Se leiloar o interesse do povo indígena, porque o povo indígena não tem dinheiro para fazer lobby, porque o povo indígena não tem representante no Congresso, porque o povo indígena não tem poder econômico para fazer pressão. Então nós temos que estar aqui presentes, os parentes têm que estar aqui pintados de urucum mesmo, tem que estar aqui com as penas na cabeça para mostrar que é um povo originário daqui, que é um povo que é filho dessa terra e que tem o direito de viver aqui. E é isso que nós viemos dizer hoje ao Congresso Nacional, aos parlamentares que estão aí. Espero que eles tenham ouvido. Quase 50 anos depois, a luta pela terra e pela recriação dos espaços de vida dos indígenas ainda permanece em evidência. Na comunidade Xucuru Cariri, a tinta escura feita a partir de genipapo carrega esse significado. Representa o luto dos nossos antepassados, o preto, e simbolizando também um dia celebrado pelas marcas que foram tombadas dos nossos ancestrais pela luta sobre a terra.
E em 2021, a luta por território ganhou um novo capítulo, quando o cacique Carlos e outras 57 famílias chegaram a esta fazenda de 156 hectares. O local, até então desocupado, foi revelado por aquele que os indígenas chamam de o Grande Espírito, um ser transcendente que, na crença indígena, governa o universo e todas as criações. O cacique Carlos lembra até hoje a situação em que os membros da comunidade chegaram até esse espaço. Quando a gente chegamos aqui, estava muita chuva, né? As crianças todas nós chegamos por volta de 3 horas da tarde, um dia de domingo, né? Estava chovendo, todos com fome. E daí as crianças foram chegando aqui, já foram comendo goiabas, que tinha naquela época. Que é essa época, a época que o pessoal chama a época da enchente das goiabas, né? Aqui nessa região de Brumadinho. Então as crianças já foram se habituando, tomando banho na lagoa, né? E eu já fui vendo as felicidades no olhar de cada um delas, né? Essa ocupação mesmo do terreno que essa espiritualidade trouxe, né, para vocês, né? Esse terreno que foi um chamamento. Foi um chamamento dos nossos encantados, né? E aqui naquele momento, 33 anos na luta de meu avô, para nós estar até hoje aqui, nós chegamos com sede, com fome, né? Chegamos, quando eu falo com sede e com fome, também com sede de ter uma terra e com fome de ter uma terra para nós viver, que nem estamos vivendo hoje, digno, né? Não está digno mesmo ainda por conta que nós não está demarcado o território ainda, nós está nessa pauta pedindo os órgãos competentes que venham demarcar esse território, mas eu olho para cada um membro dessa comunidade, criança, jovem, e vejo a afeição de alegria que ele se encontra hoje dentro desse território, né? Mas a comunidade não previa que a fazenda ocupada era um território que pertencia à mineradora Vale. A empresa tentou impedir a ocupação do espaço, alegando que o local fazia parte de uma APP, Área de Preservação Permanente. Para o cacique, ironia, já que a empresa foi responsável pela maior tragédia ambiental do Brasil, com o rompimento da barragem Córrego do Feijão em janeiro de 2019. Por isso, na visão da comunidade, ninguém seria capaz de preservar o meio ambiente melhor do que os próprios indígenas, que adotam o respeito à natureza como um princípio espiritual e cultural. Quando eu fiquei vendo em televisão, a gente morava no sul de Minas, o crime da Vale, né? Muitos chamam de tragédia, mas eu falo um crime. Né? Um crime muito ruim, ambientalismo, que teve contra os peixes, o rio que matou o rio Paraupeba, matou peixe, acabou o rio Krenak, do meu povo Krenak, dos nossos parentes lá também, né? E eu falei, nenhum lugar desse eu não vou morar. E todos os que estavam aqui também falaram a mesma coisa, mas nós vimos, foi um chamado espiritual que nos guiou até aqui. Então eu tenho em mim e nós temos a fé que se eles trouxeram nós até aqui é para nós ajudar. É para nós ajudar e dar exemplo e somar junto, né? Porque muitos estão visando só o capitalismo e nós não, nós só queremos o território, só queremos o básico, que é a terra, né? É isso que a gente queremos. E a gente passeia aqui pela comunidade, a gente consegue ver o que essa comunidade se tornou após a chegada, né? A gente consegue ver ali uma horta, os cultivares de vocês, um terreno limpo, bem cuidado, principalmente essa horta, o que representa para vocês poder plantar e colher diretamente aqui de uma terra que foi trazida ali espiritualmente? A horta, ela representa uma geladeira natural, né? Uma geladeira natural, sem agrotóxico, né? Isso é muito rico dentro das comunidades, não só da minha, mas de todas as comunidades, né? E que ajuda muito, principalmente na parte de educação aqui da nossa escola, onde nós tira o alimento, tira a verdura junto das nossas crianças, né? E quando nós chegamos aqui, com 2, 3 dias que a gente estava ocupando, a gente já fomos fazer uma horta, plantar verduras, né? Porque a gente sabia que ia chegar pessoas boas e ia trazer um feijão. Peixe já se existe, então nós começamos a plantar verdura também para ajudar no alimento das crianças e saudável, né? E quem cuida da geladeira natural da comunidade é um dos líderes da aldeia. E ele se orgulha do cuidado com a terra e cada cultivar plantado aqui. Aqui nós temos o quiabo, né? A batata doce. Aqui nós temos o couve, né? O alface liso e o alface americano. A cebola.
a mandioca. Aí agora nós vamos renovar ela todinha de novo para nós plantar beterraba, nós plantamos repolho, nós plantamos essas coisas todas, porque aí nós serve para a escola, né? Para as crianças comer. E o senhor vê mesmo, aqui não tem coisa mais melhor do que essa, de que é na cidade. Então, discriminando, né? Mas na cidade o que nós comemos mais é o quê? Uma verdura intoxicada de veneno, que eles botam tanto veneno que hoje então um feijão para cozinhar é duro, né? E nós não, nós tudo é que dá. Porque a Mãe Terra deu para nós, né? É o que Deus deixou para nós, a Mãe Terra. Se nós não ajeitar ela, não cultivar ela, ela dá para nós, é a coisa mais melhor do mundo, é a Mãe Terra, né? Para nós sobreviver. Que a Mãe Terra dá, ó, por isso que, ó. O que é isso aí? Essa daqui é a batata doce. Direto da terra para a mesa. O que sai da geladeira natural vai para a cozinha da comunidade, alimentando os 40 adultos e as 24 crianças que vivem aqui. E são as mãos das mulheres da aldeia que dão um toque especial aos alimentos. Nós preparamos batata doce para vocês jantar, com a carne cozida, e tem o cuscuz, que é o prato típico da nossa cultura, que é o cuscuz, né? E a batata doce também foi plantada aqui, viu? Foi colhida por aqui mesmo. A preservação do solo e o manejo sustentável da terra é mesmo uma forte preocupação do povo Chucuru Cariri. Pensamento que se alinha diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, as chamadas ODS. As ODS são um conjunto de 17 metas globais estabelecidas pela ONU para promover a prosperidade enquanto se protege o planeta. Elas abordam desafios como a pobreza, a desigualdade, a mudança climática, a degradação ambiental, a paz e a justiça. O cuidado com a terra que vemos aqui reflete o ODS 15, que busca proteger, recuperar e promover o uso sustentável da terra, deter e reverter a degradação deste recurso e a perda de biodiversidade. Mas que aqui nós só estamos querendo o básico, que é a terra, é o território, para nós cuidar, né, para nós sobreviver, tirar o sustento dela aqui, com a sustentabilidade e um desenvolvimento sustentável, não de destruição. Quando eu falo de sustentável, é preservando o meio ambiente, preservando as águas, né? Que só isso nós pode adiar o fim do mundo. E você falou da ideia de adiar do fim do mundo, falou de alguns recursos naturais como a água. Chucuru Cariri, esse povo, está muito relacionado também com a água, né? Essa junção dos dois povos. Quando eu falo que nós somos um povo Chucuru Cariri, nós somos povo junção, que vem o Chucuru de Pesqueira, que é de Pernambuco, e tinha os antigos Cariri, o Aconã, de Palmeira dos Índios, né? Que vem do significado de água, que é o peixe, né? E o peixe, ele precisa da água. Então nós, não só nós Chucuru Cariri, a humanidade, né, precisa da água. As pessoas têm que saber que a água daqui a 10, 30 anos, se nós não tiver cuidado, né, a água vai se acabar, né, o oxigênio que é do nosso Brasil, ou do nosso mundo, eu posso falar do universal, do mundo inteiro, é as árvores, que é o oxigênio, né, e se a gente não plantar, não cuidar do meio ambiente, tudo vai ao fim, sim. A sabedoria ancestral dos povos indígenas vai além da agricultura. Também se liga à medicina tradicional e à espiritualidade. Quem domina esses conhecimentos por aqui é o pajé da comunidade. Então a gente está com o pajé Paulo na língua portuguesa, né? É. Porque como que é o nome do senhor, né? Na língua indígena é Puô-e-Ruô. Puô-e-Ruô. Significado Paulo. Significado Paulo. E aqui o pajé é responsável também pela prática da medicina indígena, né? Isso. Qual que é a importância dessa prática? Com quem que o senhor aprendeu isso também? Essa prática de ter aprendido vem da minha infância, né? Meu pai, meus avós, tudinho fazia o remédio na aldeia. Então aí eu também, que a gente, com o tempo e com a convivência que eu tive com meus pais, aí aquilo ali vai desenvolvendo, né? Nós vamos aprendendo
Então, o que a gente consegue encontrar aqui dentro da própria comunidade que atende a medicina indígena? Bom, aqui no momento mesmo que a gente encontra aqui, nós encontramos remédio, encontramos aqui para fazer, cozinhar e lavar uma enfermidade. Tem também para remédio para fazer uma criança estar com febre, um adulto, nós faz um chá, faz um banho, faz um xarope quando está tossindo. E a gripe, e assim, tudo isso nós temos aqui. O senhor falou a respeito da gripe, eu vi aqui que é muito comum o pessoal andar com um pouquinho de rapé. Para que ele serve? Ele serve assim, não é por vício, às vezes você está com o nariz congestionado, isso, entupido no caso, aí toma aquele rapé e alivia, né? E é bom também para sinusite, para várias coisas. Na companhia do pajé e do sobrinho dele, o guerreiro Tuaereô, eu decidi experimentar o rapé, uma substância produzida a partir da casca de tissunu, uma árvore considerada sagrada pelos povos originários. Além do uso medicinal, ele também é utilizado como uma forma de aprofundar as conexões espirituais. Você pode mostrar pra gente como que é? Esse aplicador aqui, ele é para autoaplicação. Você mesmo consegue soprar ele? Consegue soprar, justamente. Aí pegamos aqui, ó. Eu vou fazer também, vou pegar aqui um pouquinho. Aí você vai fazer, tá? Uhum. Pronto, aí dá pros dois narizes, tá? Você mostrar aqui. Aí você pega com esse aqui, introduz um pouco aqui que você para colocar no lado do nariz. Uhum. Então aqui eu vou colocar. Tá certo, né, pajé? Você tá de olho aí. Tá bom. Tá certo. Tá bom. A experiência é intensa. Bom dar aquela respirada pela boca. Do outro lado também. E agora a gente faz o outro lado. Isso. Mas revela a profundidade da sabedoria ancestral que permeia cada aspecto da vida nesta comunidade. Já senti, né? E aí você já sente aliviado. Aliviado, Isso. Tem também ele queima um pouquinho. Queima um pouco. E aí é esse efeito que a gente sente de abrir isso. as vias nasais. Isso. Tá aí então o rapé. A marcação de passo e o canto na língua indígena formam um rito ancestral chamado toré. Ele anuncia a celebração. É o momento de batizar o guerreiro mais novo da comunidade, o Amainã, filho do cacique Carlos. O rito do batismo sela a conexão do novo membro da comunidade com a terra, os ancestrais e os espíritos guardiões do povo Chucuru Cariri. Mas os traços da cultura colonizadora também ficam evidentes durante a cerimônia. O rito do batismo é dividido em duas partes. A primeira segue as tradições dos povos indígenas. Já na segunda, para que o ato ganhe status de validade perante a sociedade, um padre da Igreja Católica é convidado a fazer o batismo da criança indígena seguindo os preceitos do cristianismo. A pedido do cacique Arapuanã e em respeito às tradições da aldeia, a nossa equipe não realizou imagens da cerimônia indígena, que acontece diante do Ouricuri, uma casa sagrada construída no meio da mata, onde a comunidade cultiva sua mística e espiritualidade. Após o rito, é a vez do padre realizar o batismo. E em um momento simbólico, o pajé realiza uma defumação perante a todos os presentes. Padre e pajé. O respeito entre as duas culturas mostra que o sincretismo religioso assegura a união de todas as crenças no mesmo espaço. Mas a preocupação com a sobrevivência das tradições ancestrais reafirma o compromisso da comunidade com as gerações futuras. Que futuro você espera deixar para essas crianças, para as gerações que vão vir após? O futuro que eu espero é deixar essa terra demarcada, né, e saber que eles vão ficar em um lugar deles mesmo, para eles continuar preservando o meio ambiente, preservando nossos costumes tradicionais, né, preservando a religiosidade e seguindo com os costumes. Isso é preparar nossas futuras gerações, que o povo Chucuru Cariri, aqui de Brumadinho, né, tá aqui para preservar o meio ambiente, né, e somar junto com todos vocês e dizer ao povo que avance, avançaremos. E junto a gente consegue, né, Cássio? Com certeza. Obrigado, viu? Prazer conhecer.
Os veículos que cortam a estrada anunciam: saímos da zona rural de Brumadinho e nos aproximamos da faixa urbana de Belo Horizonte. O objetivo? Conhecer um refúgio verde centenário que guarda histórias e tradições de cuidado com o meio ambiente. Nas margens da rodovia Camilo Teixeira da Costa, aqui no bairro Ribeiro de Abreu, está a comunidade quilombola de Mangueiras. Um território tradicional erguido há mais de 300 anos por um casal de lavradores descendentes de negros escravizados. O local é um ponto de preservação de uma cultura ancestral que se conecta diretamente com a natureza. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse espaço. As altas mangueiras, presentes em toda a extensão do território, dão nome à comunidade. Aqui, nesta área de aproximadamente 15 hectares, moram 32 famílias. Quem recepciona a nossa equipe é a liderança do quilombo, a matriarca Ione Tioiá. Nascida e criada na comunidade, ela guarda consigo saberes que atravessam o tempo. Percebo que na comunidade há uma centralidade muito forte da figura feminina. E esses saberes, essas tradições também permeiam essa centralidade. Como é que isso passou para você? Foi através da sua mãe? Eu estou criada, né? Eu fui criada dentro de um processo matriarcal, onde que tudo que a minha mãe foi, eu estou hoje nesse caminho do matriarcado, porque eu estou desenvolvendo tudo aquilo que a minha mãe desenvolveu e que foi me passado, assim, foi passado de forma muito sutil, como benzer, como rezar, como ser uma mulher rezadeira, benzedeira, né? Uma mulher que faz ali o parto, né? Eu acompanhei a minha matriarca em 3 partos, assim, distintos, que vivem até hoje dentro do território. A minha avó, ela foi parteira, né? A minha avó, Joana Ferreira, era parteira. A minha mãe aprendeu através dela e eu aprendi através da minha mãe. Esses aprendizados foram transmitidos a Ione ainda na infância, quando ela precisou lidar com o preconceito frente aos marcadores sociais da diferença que moldam a identidade dos remanescentes de quilombos. Agora, Ione, você falou para mim a respeito desses aprendizados, desses saberes que foram passados da sua mãe para você. E quando é que você se descobriu quilombola a partir da visão da comunidade externa? Eu me sinto, né? Eu chego quilombola no processo de formação escolar. Dentro do processo de formação escolar, eu sou apontada como a menina do Mangueira. O outro apontava, o outro dizia aquilo que ele estava vendo, né? Uma menina preta, uma menina de cabelos carrapinha, mas uma menina que tinha sido criada com muito amor, com muito carinho e que estava ali no processo de formação e que estava encontrando outros que se entendiam diferente. E aí é nesse momento que eu me entendo, uma menina preta, quilombola, e chego a voltar com essa informação para o meu território. Então, eu digo para minha matriarca como que eu sou tratada nesse processo de formação. E aí a minha matriarca me acolhe novamente, ela me acolhe como a rapinha do tacho que sempre fui, né? A mais nova de 4 irmãos, e aí ela me acolhe dizendo: você é minha rainha, você é minha linda, você é maravilhosa. Isso, ela estava me empoderando para um futuro, com certeza absoluta, tanto que sou rainha da Guarda de Congo, estrela do Oriente. Então, tudo que a minha mãe disse foi chegando, tudo que a minha mãe disse foi chegando. Você vai ter o que você quiser, você vai ser o que você quiser. Essa autodeterminação é também a base da autonomia dos mangueiras. Hoje, a comunidade possui uma dinâmica econômica própria de total controle sobre os arranjos produtivos que aqui são gerados. E essa resiliência comunitária se ergue com base em sistemas de apoio mútuo e solidariedade. Hoje nós não levamos para fora as nossas goiaba, os nossos mamão, as nossas bananas. Isso tudo a gente entende que é 100% saudável e que fica dentro do território. Ah, já começa a amadurecer um cacho de banana ali, a gente já chama todo mundo e divide ele em 10, assim. Porque somos 32 famílias, 78 pessoas.
E aí, no domingo tem o Vem Com o Que Tem, é um momento que a gente chama todo mundo também para partilhar do mesmo alimento. Cada um traz um prato, ou às vezes um faz uma panelona só de canjiquinha com suã. E vocês fazem esse momento de partilha. E a gente faz esse momento de encontro, esse momento onde que a gente também faz a discussão sobre as políticas específicas para esse território e para outros. Esse reconhecimento de estar dialogando com outros territórios quilombolas, é dizer que quilombo reconhece quilombo e que esse saber, ou dentro desse saber, a gente faz a troca. A gente troca informação ou a gente acrescenta informação. O espírito solidário e o cuidado com a comunidade são valores que a Ione transmite ao filho Marco Túlio. São coisas simples, é o importar com a comunidade, o senso com a comunidade, o entendimento de que só estou feliz com as minhas coisas se os meus irmãos moradores também estiverem. É uma filosofia do Oxóssi que a gente fala, que a caça ela só vale quando ela é para todos. Então esse senso de pluralidade, de comunidade, principalmente assim de militar pelo povo negro também. E a ecologia de saberes praticada no território estabelece uma ligação especial com a preservação das águas. A cultura da comunidade está intimamente ligada à molécula azul, ao respeito com cada curso d'água, recurso que é visto como um verdadeiro tesouro. A gente entende que a água, o significado dela é a vida, né? O significado dela também nos alinha com Oxum, que é a rainha, a deusa das águas, assim, a mulher que saciou a sede do mundo, né? Que alimentou o mundo. A verdade que Oxum, ela alimenta o mundo com seu seio, com seu leite materno. E esse leite é as águas. E estar em contato com as águas, eu entendo que é um processo feminino. E dentro desse processo feminino eu me sinto assim, completa, a verdade. E aí eu quero distribuir esse processo de plenitude, de equilíbrio com a cidade. Quando eu vou para a luta para dizer que essa água ela precisa se manter viva e que límpida, inodora, incolor, do jeito que é a água, eu quero dividir isso com a cidade, porque a cidade quer acessar, sabe? E que eu penso que é um bem que o território tem, que não tem preço. É um bem que o território usa todos os dias e que só nos completa, sabe? Que se faz necessário. É extremamente necessário o uso da água. E para que esse recurso natural possa ser utilizado, é necessário que haja equilíbrio e consciência. Segundo a ONU, cerca de 26% da população mundial não tem acesso à água potável. Além disso, mais de 3 bilhões de pessoas não possuem serviço de saneamento seguro. Problema que também afeta diretamente a comunidade Mangueiras. Dentro do território correm 3 nascentes. Juntas, elas formam o córrego Lajinha, que deságua no Ribeirão do Onça e é acompanhado por uma extensa faixa de mata ciliar. A água que brota na comunidade deveria ser usada para saciar a sede, edificar a fé e a espiritualidade. Deveria, mas esse bem natural foi atravessado por um processo de expansão urbanística. A água foi afetada pela construção de rede de esgoto no entorno, né? A água foi afetada pela questão do desmatamento, porque a gente entende que onde a água deságua é o sapato do quilombo. Quando a água dá de encontro ao córrego do Onça, ao Ribeirão do Onça, o córrego Lajinha, ele é um sapato. Nós estamos a 20 minutos do centro de Curral del Rei. Mas quando constrói Belo Horizonte ela tende a crescer, né? E nesse crescimento a gente ainda é muito impactado pela pressão imobiliária, né? E esse impacto, você consegue sentir ele tanto na fauna quanto na flora. Como é que esses impactos ambientais se manifestam? Como é que eles são percebidos aqui pela comunidade?
A gente consegue perceber os impactos a partir da fauna, a partir da flora, a partir da migração dos pássaros para a nossa região, né? E a gente consegue perceber também as agressões, né? A partir das árvores, a partir das folhas. A gente consegue ver que os meses que são primavera, verão, outono, estão muito distorcidos assim. Se misturam, você não consegue identificar. Você não consegue identificar qual época que é calor, qual época que é frio, qual época que as folhas desfolham, a época que as árvores ficam sem folha, agosto, setembro. E essa época, setembro é flor, a flor não chegou, mas a flor está lá em novembro. Então assim, tem realmente um desequilíbrio muito grande com a cidade, né? E esse desequilíbrio acaba nos impactando, assim, de forma terríveis. E para defender a preservação dos cursos d'água, a Ione acredita que é preciso se mobilizar, conscientizar e cobrar às autoridades uma solução para esse problema. Luta que ela faz questão de travar com determinação e compromisso. É uma água que está... Aqui pela água a gente já consegue ver que a água está poluída, que existe poluição pela turvação da mesma. Então assim, eu acho que já está na hora da gente ir atrás, né, dos resultados, dos recursos para resolver a questão do córrego Lajinha. Então, pessoal, já tem por mais de 15 anos que eu faço esse diálogo, já tem mais de 15 anos que eu chamo as pessoas aqui para a gente conversar sobre a questão da água, para a gente resolver, né, a questão da água. Mas a gente tá vendo aí as violações, né, acontecendo com as águas e como nós podemos agir, né, como nós podemos pedir socorro para o território, para as águas, que território sem água é muito pouco. A água que germina, a água que dá vida. A ação de proteção aos cuidados d'água colocada em prática na comunidade vai de encontro a uma das metas definidas pela ONU na Agenda 2030. O ODS 6 abrange metas relacionadas à melhoria da qualidade e ao aumento da eficácia do uso da água, a implementação de gestão integrada dos recursos hídricos e a proteção e restauração de ecossistemas como rios, aquíferos e lagos. É essa preservação que garante também a sobrevivência das tradições religiosas do povo Mangueiras. O córrego Lajinha, ele está extremamente ligado, ou a religiosidade está extremamente impregnada no Lajinha idem na espiritualidade. E foi pensando nas tradições espirituais do candomblé que a Ione nos apresentou ao Oluá. É um chá refrescante, calmante, uma bebida leve, né? Que você vai fazer uso durante o ritual e ela vai afinar também a voz. Ela também, porque o ritual ele é feito com muito canto, né? Com muitos cantos. E durante esse ritual vai ter canto e vai ter também uma garganta saudável, uma garganta sem ir para rouquidão. É uma preparação mesmo para. É uma preparação para o canto, é uma preparação para estar ali louvando o orixá, Inquice e Vodum, nesse caminho espiritual, né? Então ensina pra gente aqui como é que você faz esse chá e em seguida a gente participa também desse momento. E enquanto o gengibre é ralado, um canto iorubá é entoado para aquecer a voz. Depois é a vez de usar a rapadura na preparação do oluá. E depois de pronta, é a hora de experimentar a bebida sagrada. Muito bom, a gente sente o gengibre, tem um pouco desse ardor do queimor mesmo do gengibre, mas também tem aquele adocicado da rapadura, né? Trazendo um pouco também dessa leveza para a bebida. E a gente sente ela prontamente mesmo aqui na região da garganta, né? Com a garganta calibrada, o som do atabaque convida a todos a louvar aos orixás. E a Ione também. Vem, Fifi! Papai vai tocar aqui, ó.
Com o torso bem preso à cabeça, o canto flui naturalmente. O balançar do corpo leve e compassado lembra as águas do Lajinha. Lembra também que aqui aprendemos não só a importância da preservação das águas, mas também da cosmovisão quilombola, da cultura negra que valoriza a interconexão entre todos os seres vivos e a terra. A comunidade quilombola de Mangueiras nos mostra que preservar a água é preservar a vida, a história e a cultura. E que em cada gesto de cuidado com a natureza, reafirmamos nossa responsabilidade coletiva para com o planeta e para com as futuras gerações. À medida que nos aproximamos das zonas urbanas mais densamente povoadas, nós nos deparamos com problemas urgentes, complexos e que se agravam a cada dia. Entre os mais graves está a falta de moradia, uma realidade que preenche o contorno da cidade, mas carrega em si um ar de invisibilidade e indiferença. O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, aponta que no Brasil, quase 230 mil pessoas vivem em situação de rua, sem um teto para morar, enfrentando diariamente condições precárias e uma luta constante pela sobrevivência. Problema que contribui para o agravamento de outro desafio a ser combatido nas grandes metrópoles, a insegurança alimentar, caracterizada pela falta de acesso regular a alimentos de qualidade e em quantidade suficiente para atender às necessidades básicas. O modelo de desenvolvimento que nega o básico para a sobrevivência resulta na formação das grandes cidades dos pequenos afetos. E nessa selva de pedra, um projeto acadêmico fez surgir um oásis. O projeto Universidade Sustentável se apresenta como um exemplo de integração entre educação, pesquisa e ações práticas para a construção de um futuro mais verde e sustentável. Bora conferir comigo? Chegamos a PUC Minas. Aqui viemos conhecer o CISAL, o Centro de Integração para a Sustentabilidade Ambiental. A professora do curso de Ciências Biológicas e coordenadora do projeto, Virgínia Aburride, faz as honras da casa. Ei, professora, tudo bem? Bem-vindo. Obrigado. Aqui então que é o CISAL, né? Aqui é o CISAL. Em 2015, esse espaço foi construído com o objetivo de criar uma agenda ambiental para o curso de Ciências Biológicas da universidade. Mas o aumento das discussões sobre as questões ambientais e a ênfase na preservação do meio ambiente levaram à expansão do projeto, que ganhou o nome de Universidade Sustentável. A iniciativa foi adotada pela Reitoria de Extensão da PUC Minas, fazendo com que a ideia de construção de uma universidade ecologicamente correta fosse pensada além dos espaços de sala de aula. Na verdade, a nossa área é o campus todo, né? Aqui essa é a raiz da Universidade Sustentável. Essa é a nossa proposta, né? A gente não entende as coisas desvinculadas. É claro que as ações, especialmente as ações de sensibilização, elas se concentram aqui no CISAL, na mata. Nós temos 7 hectares de mata, né? Que as pessoas não conhecem. Temos a lagoa, esse equipamento todo que a gente está vendo aqui. Né? Mas o nosso foco é toda a universidade. Né? O CISAL abriga um complexo horticultor com 25 canteiros de produção 100% orgânicos. Além de servir como modelo para a implementação de práticas sustentáveis, o espaço também abre as portas da universidade para que a comunidade desenvolva experiências práticas de educação ambiental. Durante a nossa visita ao projeto, um grupo de aproximadamente 50 crianças realizou um passeio escolar para aprender sobre a importância da agricultura orgânica, a biodiversidade e a gestão de resíduos. As crianças participaram de atividades interativas, como o plantio de mudas, tiveram contato com a biofábrica de Joaninhas, conheceram um espaço dedicado a sementes, brincaram e, principalmente, aprenderam. A coisa que eu mais gostei foi quando eu vi o filhote de Joaninha. Eu já conheci a planta mostarda, mas nunca tinha cheirado ela.
que você viu aqui que você mais gostou? Da aranha que foi na minha mão. Você não teve medo, não? Não, é fofinha. Eu aprendi de cuidar, tipo, das plantas, também dos insetos. Na verdade, não se constrói sustentabilidade com poucas pessoas, né? A gente precisa de todo mundo para essa construção. E dos compromissos da universidade é exatamente travar esse diálogo com a comunidade, né? Uma universidade sustentável é uma universidade que trabalha no sentido de minimizar os seus impactos, principalmente no território, do entorno. Então isso exige de nós esse diálogo e por isso a gente recebe essa comunidade aqui, né? E é uma comunidade muito diversa, assim, a gente recebe crianças, jovens, adultos, escolas, idosos, seminaristas, escoteiros. O espaço também é responsável pela produção de mudas e adubos orgânicos por meio da compostagem. Essa prática ajuda a diminuir a quantidade de resíduos enviados aos aterros sanitários, enriquece o solo, além de promover uma agricultura mais saudável e sustentável. E parte dos insumos produzidos aqui no projeto atravessam os muros da universidade. Por meio da doação de mudas e compostos orgânicos, os laços comunitários são fortalecidos, espalhando as raízes de uma relação mais harmoniosa com a própria natureza. Nós temos feito trabalhos nas escolas, principalmente em escolas públicas, de implantação de hortas e do trabalho de agroecologia. Em presídios, por exemplo, a gente tem uma parceria com a APAC, né, que é a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, também para um apoio ao desenvolvimento das hortas. Fornecemos insumos que a gente produz aqui, adubo, biofertilizante, mudas, sementes. Então, a gente não se limita, de fato, né, a esse espaço. Então, eu ousaria dizer que o espaço do projeto vai além, inclusive, do espaço da própria universidade. E para executar tantas atividades dentro desse projeto, obviamente, a gente precisa também de mão de obra. E a universidade encontra essa mão de obra com seus próprios alunos por parte da extensão. O que é a importância dos alunos participarem desse projeto e entenderem a sustentabilidade além da sala de aula? Na verdade, assim, a gente tem aí também duas coisas importantes, né, Dilson? Assim, primeiro, a universidade assumir de fato isso como um compromisso e isso se traduz na prática, assim, né? A gente tem um funcionário, a gente tem espaço físico, a gente tem uma infraestrutura que viabilize todo esse trabalho. E, em segundo lugar, essa questão mesmo da formação do aluno, por meio da extensão universitária, mas também do ensino e da pesquisa, porque a gente desenvolve aqui também ações junto às disciplinas dos cursos, né? Muitos cursos vêm trabalhar aqui conosco, trazem os seus alunos também para esse processo de sensibilização, arquitetura, geografia, teologia, filosofia. São vários cursos. São vários cursos, né? E é isso, e é de fato o que a gente quer e o que a gente persegue. A Thaís é uma das alunas que participam da extensão no CISAL. Prestes a terminar o curso de Ciências Biológicas, ela tem se dedicado a aplicar os conhecimentos adquiridos em sala de aula no contexto prático do projeto, focando em iniciativas que promovam a conscientização e o engajamento ambiental da comunidade. A gente trabalha muito o senso, né, mas de comunidade mesmo, de pegar os ensinamentos que a gente tem no nosso curso, com o nosso trabalho e levar para as pessoas de fora, principalmente. Ampliar, né, mostrar que, principalmente aqui no espaço, mostrar que o espaço é de todos e valorizar, né, o meio ambiente que a gente está. E onde vocês pretendem chegar com esse trabalho? A gente não tem fim, né? Porque quando a gente fala em sustentabilidade, a gente está pensando nas gerações futuras, né? Estamos pensando, claro, também em nós, não há dúvida, mas é um trabalho que não tem fim, né? Então, o que a gente quer é, de fato, assim, atingir o máximo possível, a gente quer sensibilizar, né, todos os atores desse processo, especialmente na comunidade acadêmica, para que ele não tenha fim, né, para que ele se mantenha e se desdobre, se multiplique, né, através dessas crianças que estão aqui conosco e os filhos dessas crianças e por aí vai.
Assim como nos outros espaços que vimos até aqui, as ideias semeadas no projeto Universidade Sustentável da PUC Minas cumprem com vários objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas o principal deles é o ODS 4, que estabelece a garantia de que todos os alunos adquiram conhecimentos e habilidades necessários para promover o desenvolvimento sustentável, incluindo a educação para a sustentabilidade e os estilos de vida sustentáveis, formando cidadãos globais que contribuam para um desenvolvimento em harmonia com o planeta. Ideias que rompem a dimensão do imaginário. E mais do que ideias, as ideias se tornam ações práticas e a prática transforma o mundo. Bora se juntar então nessas ideias. Com muito prazer. Em cada uma das comunidades visitadas ao longo desta reportagem, mergulhamos na cultura, nas histórias e vimos que, apesar das diferenças, todos esses espaços se conectam a partir da sustentabilidade. Um compromisso assumido em defesa do planeta, a nossa casa comum. Eu acredito que o que a gente reclama é que o mundo tenha muitas histórias, muitas narrativas, e que quantas narrativas a gente puder produzir, mais plurais vão ser os mundos. Eu não estou interessado num mundo só, né? Ideias para adiar o fim do mundo não é sobre um mundo, é sobre mundos. Cada ação, por menor que seja, pode reverberar em mudanças positivas em escala global. E diante disso, qual a sua ação para adiar o fim do mundo?